Rádio Rio de Janeiro apresenta Uma Bandeira para o Futuro, do Projeto Cultural Geraldo de Aquino, com as notícias e acontecimentos do movimento espírita. Apresentação Newton Leal. Todas as sextas-feiras às 4 horas da tarde e aos domingos às 11 horas da noite, pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, nós nos propomos levar até você notícias de eventos, congressos e seminários espíritas em todo o Brasil. Conosco os companheiros José Carlos Leal, Sueli Guimarães e Fátima Verri. Movidos pelos ideais de Geraldo de Aquino, estamos nesse grandioso trabalho de confraternizar, ensinar e aprender os ensinamentos de Jesus. Algumas pessoas que sobreviveram a parada cardiorrespiratória relatam uma experiência extraordinária, a experiência de quase morte. Essa temática instigou a comunidade científica nos últimos 40 anos. Entretanto, não existem anotações conclusivas sobre o significado desse fenômeno, por hora. Participe conosco. Ligue para 2478-1400 ou 2461-1400 e seja um mantenedor de programações educacionais em nossa rádio. Fortaleça essa corrente de amor. Junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro. Os investigadores ainda se dividem entre os que acreditam se a experiência quase-morte um fenômeno puramente cerebral, desencadeado pela baixa oxigenação, e os que a interpretam como uma possibilidade de sobrevivência da consciência à morte. Estamos começando nosso programa entrevistando Fabiano Pereira Nunes, médico, intensivista, membro do Grupo de Estudos Espíritas Revival e é articulista da seção Encontro com Jesus, da revista Cultura Espírita do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil, que hoje nos fala sobre a experiência quase-morte. Conosco o companheiro José Carlos Leal. Suas saudações, professor, aos nossos ouvintes também. Aos ouvintes, meus respeitos. E meu desejo maior de que possamos fazer aqui um encontro cultural de natureza espiritual. Né? Existem muitos encontros culturais, mas que discutem coisas do ponto de vista da ciência, do materialismo. Existem muitos e até com muito mérito. Né? Mas a nossa rádio, ela se exime disto, né? Porque a proposta dela é uma discussão sobre a questão da alma, a questão do espírito, a moral cristã. Então, uma rádio direcionada para esse lado. E eu quero chamar a atenção nesse programa, desse tema, para a questão da expectativa. Todos nós vivemos de expectativas. Para alguns se chama esperança, a expectativa. Mas sempre esperamos alguma coisa. E a grande expectativa que nós temos é sobre a morte. Todos nós temos expectativa. E depois? Né? E os religiosos têm uma expectativa simples, né? Quando eu deixar esta vida, eu vou direto ao céu. Vocês observam que em várias piadas religiosas sobre o céu, os desencarnados chegam lá e encontram São Pedro, né? E tem um diálogo engraçado com São Pedro. A piada está baseada nesse encontro com São Pedro, que para os católicos é o chaveiro do céu. Se você vai entrar no céu, vai entrar pela porta. E nessa porta há um chaveiro. Esse chaveiro é o São Pedro. Daí as piadas todas dizem respeito a São Pedro, né? Se você é evangélico, você vai para o seio de Abraão, porque você está salvo. Você não correrá nenhum risco de ir para o inferno. No catolicismo você tem opções. Você pode ir para o inferno e você pode ir para o purgatório, ou pode ir para o céu. Vai depender da sua qualificação, das suas virtudes. Quando surgiram as primeiras pesquisas com respeito a outra vida, né, por meio da EQM,
com o Raimundo Mude, um doutor, um médico que tratava desse assunto, né, que coletou vários casos, houve uma questão da expectativa. As pessoas que esperavam encontrar o céu, encontrar anjos, encontrar, né, o próprio Jesus Cristo, vindo esperá-los, né, não encontraram isso. Muitos se viam flutuando sobre o corpo. E cadê Jesus Cristo? Cadê São Pedro? Cadê o lugar privilegiado, o paraíso do seio de Abraão? Não havia. A vida continuava mais ou menos nos moldes que nós a conhecemos. E depois o nosso entrevistado vai ter chance de falar muito sobre essa questão, dessas visões pós, ou quase, após a quase morte. Quase morte por quê? Porque a gente volta, né? Se não voltasse, seria morte, a gente volta. Então, e ao voltar, relata aquilo que viu. Então, um programa muito interessante, muito, acredito, muito informativo e muito esperançoso, né? Porque, pelos casos que vocês vão ouvir aqui, que vão ser contados aqui, a morte não existe, como todos nós sabemos isso, né? Só que agora, de um ponto de vista científico, as pessoas têm uma informação direta, de que um testemunho claro de que, quase morrendo, não viram a morte no sentido católico ou evangélico. Professor, vamos convidar então o nosso companheiro, Dr. Fabiano Pereira Nunes. Os seus abraços e as saudações aos nossos amigos ouvintes. Olá, meus amigos rádio ouvintes do programa Uma Bandeira para o Futuro, meu amigo Newton Leal, Fátima, professor, enfim, um abraço para todos. Agradeço esse honroso convite para que pudéssemos conversar um pouquinho sobre esse tema tão interessante. Realmente, o professor Zé Carlos Leal já deu uma pincelada do que vai ser esse estudo que nós vamos fazer hoje. Então vamos à primeira pergunta, para iniciarmos. O que é uma experiência de quase morte? Como o professor Newton falou, o termo experiência de quase morte foi uma expressão que o Dr. Raymond Moody Jr., em 1975, apresentou no seu livro A Vida Depois da Vida, onde ele fez uma compilação de uma série de relatos de pessoas que estiveram na situação de morte aparente. De 1975 até agora, o conceito de morte aparente evoluiu muito, né? Na antiguidade, no passado, né? Na antiguidade, se detectava uma morte de uma pessoa colocando um espelho próximo ao nariz. Se não embaçasse, a pessoa estaria morta. Então, veja que quantas pessoas não foram consideradas mortas sem de fato estarem. Mas, atualmente, existem protocolos e conhecimentos muito rigorosos para se dizer se uma pessoa está em parada cardiorrespiratória ou não. A grosso modo, os mais importantes são a ausência de pulso nos grandes vasos, no vaso carotídeo, e um silêncio no peito, silêncio sobre o precórdio. Nessa condição, a pessoa está num estado de parada das funções cardiorrespiratórias e, nesse momento, se inicia a reanimação cardiorrespiratória. Então, hoje, as pesquisas mais modernas sobre a investigação da experiência de quase morte, elas se baseiam mais em mortes verdadeiras do que as das décadas de 70 e 80 apresentaram, né? Realmente é interessantíssimo isso. Mas quais as características que definem uma experiência de quase morte? O próprio Dr. Raymond Moody Jr. e o Dr. Pim Van Lommel, eles dão uma série de informações que são relatos comuns a quem vivenciou a experiência de quase morte. A mais importante a pessoa estar no estado de parada cardiorrespiratória. Faz parte das recordações de quem vivenciou uma experiência de quase morte, em maior ou menor grau, mas são informações comuns. A pessoa ouve o relato da própria morte, ela é invadida por um sentimento indescritível de paz, é comum ela ouvir um ruído forte, a visão de um túnel e passar por esse túnel. Outros relatos, estar flutuando fora do corpo, ter contato com seres de luz, inclusive uma grande parte relata que teve encontros com Jesus, encontros com Maria, encontros com seu anjo guardião. Então esse tipo de recordação é comum de seres não físicos e seres do seu imaginário. Parece que acontece um feedback da própria vida, a vida passa toda como que num filme, e tudo isso tem explicações fisiológicas para isso. E, obviamente, a pessoa tem que retornar. Se ela não retornar, né, não é quase morte, é morte verdadeira. Então, ela retorna e também faz parte desse conjunto de informações
que se denomina experiência de quase morte, uma mudança do estilo de vida, da forma de viver, de encarar a vida após esse tipo de experiência. Realmente as perguntas ficam nos pedindo, né? E para que venha através desse interesse para que possamos conhecer melhor. E, por exemplo, qual a frequência em que as experiências de quase morte ocorreram? Há um pesquisador, um médico que é chefe de um setor de doentes graves de cardiologia, né, no hospital na Holanda. O nome dele é Dr. Pim van Lommel. Ele, na revista médica The Lancet de 2001, de dezembro de 2001, ele apresentou um estudo prospectivo. Qual era a grande dificuldade das pesquisas com experiências quase mortes? Os estudos eram retrospectivos. Se trazia uma pessoa e perguntava, olha, como é que foi sua vida, o que você viu, etc. E são estudos retrospectivos. Ele fez um estudo prospectivo. A pessoa tinha uma parada cardíaca na sua unidade e ele depois ia entrevistando a pessoa 2 anos depois, 8 anos depois, sobrevivente de uma parada cardíaca. Então, num grupo de 344 pacientes, de 344 pessoas que morreram e houve sucesso da ressuscitação cardiopulmonar, 18% teve experiência de quase morte. Os outros 82% não tiveram nenhum tipo de relato em relação à experiência de quase morte. Agora, uma coisa interessante, a maioria dos que tiveram experiência de quase morte, chamada forma profunda, que é com todos esses comemorativos, a maioria morreu 30 dias depois. Então, não ter a experiência de quase morte numa situação dessas é até melhor. Mas ele fica... dá para se notar as batidas cardíacas e a falta do ar, o oxigênio? Não, então, eram pessoas que estavam na unidade dele, nesse hospital na Holanda, e tiveram uma parada cardíaca. Foram ressuscitadas com sucesso, voltaram à condição normal. E ele continua acompanhando essas pessoas ao longo dos anos. Então, ele publica resultados de entrevistas com 2 anos depois da parada cardíaca, em que a pessoa retorna, e 8 anos depois. Nos primeiros 30 dias, aqueles que tiveram a experiência profunda, tendo todos esses comemorativos que a gente citou, morreram mais em 30 dias depois. Tiveram outra parada cardíaca fatal logo depois. Desses que sobreviveram, ele acompanhou e apresenta esse estudo prospectivo sobre a experiência de quase morte, visando basicamente ver a mudança de estilo de vida que essas pessoas tiveram a partir desses relatos. Eu acho muito interessante essa questão de voltarem, agora você dizendo que a partir dessa situação alguns não suportaram. A minha pergunta é, quanto tempo eles ficam nessa situação de quase morte? Olha, antigamente, o que se atribuía a uma quase morte provavelmente não era um estado de morte encefálica, né? Era alguma condição grave, onde havia aparência de uma parada cardiorrespiratória, mas não era o caso, porque em poucos segundos depois de uma parada cardiorrespiratória, já começa a haver, sem intervenção, começa a haver dano cerebral. Então, 5 minutos sem reanimação cardiorrespiratória, caso aconteça uma reanimação depois do dano cerebral, pela baixa de oxigenação, é imenso. A pessoa ou fica no estado vegetativo, né, um estado de consciência mínima. Então, hoje em dia, como os protocolos de ressuscitação são mais claros, mais estabelecidos, são poucos segundos. A pessoa teve uma parada cardíaca, ela já estava numa unidade de pacientes graves, foi reanimada e desses 344, 18% teve a experiência de quase morte. Os outros 82% não lembravam de absolutamente nada. Aliás, muito comumente as pessoas não lembram nada da internação. Elas lembram de um período que elas piscaram o olho e depois acordaram em casa, né? Interessante. Interessante, muito interessante. Então, Fabiano, há quanto tempo a ciência acadêmica estuda a experiência quase morte e já possui conclusões acerca desse fenômeno? Há mais de 40 anos esse tema é estudado, embora no século XIX já tenha havido relatos a respeito da experiência de quase morte, né? Até conhecido a história que é razoavelmente documentada de Antoine Lavoisier, que viveu a época da Revolução Francesa, e ele teve uma desavença com Marat e foi para a guilhotina. E na guilhotina, ele com outro pesquisador, um outro neurofisiologista, ele combina, olha, quando eu for guilhotinado, você pega a minha cabeça, porque se eu estiver acordado, eu ainda vou ficar pescando.
conta-se nos anais da medicina que ele, depois de ter sido guilhotinado, o colega que foi buscar a cabeça do Lavoisier contou 15 piscadas de olhos. Nossa. E isso tem até uma explicação no Livro dos Espíritos. O Allan Kardec faz essa pergunta aos espíritos, né? Então, é um assunto muito antigo. Mas, nas últimas décadas, a partir do ano de 2001 e 2010 em diante, surgiram mais pesquisas, porque o tema suscita muitas dúvidas. Por exemplo, a divisão entre os cientistas é entre aqueles que acham que o fenômeno pode ser explicado única e simplesmente pela fisiologia do cérebro, e eles estão robustamente embasados sobre isso, e aqueles que dizem que a transcendência da consciência, ele não vai falar de sobrevivência do espírito, mas eles dão como explicação a transcendência da consciência, ou seja, a sede da consciência humana não está no cérebro. Então essa é a divisão que existe entre vários pesquisadores, inclusive entre pesquisadores que não tinham religião. Esse Dr. Pim van Lommel, ele não tinha nenhuma religião, mas ele levantou essa hipótese da transcendência da consciência diante de vários fatos que ele vê relatando, em onde ele não encontra uma explicação plausível para aquele tipo de relato dos acompanhamentos que ele fez. Você, como médico intensivista, você passou por alguma experiência lá no teu trabalho dessa quase-morte? Nunca vi ninguém relatar. Eu tenho relatos de uma pessoa que passou por uma experiência de quase-morte, mas eu não vi a condição onde ele disse que teve uma quase-morte. Mas o que existem? Em algumas UTIs no mundo, onde esse tema é um tema interessante, que interessa, o que eles fazem? Eles colocam no alto uma prateleira com um desenho que só o pesquisador sabe. Então ele faz um desenho e coloca no alto da prateleira, esperando que alguém que tenha uma morte e relate uma experiência de quase-morte, diga qual o desenho que está no alto da prateleira. Porque se ele sai do corpo e consegue flutuar no ambiente, ele vai ver um desenho que só o pesquisador sabe qual é, e ele renova. Então essas pesquisas estão em andamento, se aguarda já alguém que... alguma... Não tem nenhum relato, ninguém ainda saiu, flutuou, viu o desenho e voltou para dizer, olha, o desenho era tal. Esse ainda não posso trazer essa informação. Mas, pode falar, professor. Ele entrou no assunto histórico das EQMs, e eu vou também caminhar um pouco por aí, mas vou bem mais longe. Vou a 500 anos antes de Cristo, a um livro chamado A República, de Platão. E na República há uma experiência de quase-morte interessantíssima, de um soldado chamado Rer, o armênio. Ele estava servindo à Grécia, era mercenário, e durante uma batalha ele foi dado como morto. E quando as pessoas foram buscar os seus soldados, os seus militares, buscavam também os mortos, que na Grécia Antiga havia um problema interessante. Morrer não é problema. Morrer e não ser enterrado é que é problema. Então tinha que enterrar o morto de qualquer maneira. Tinha que achar o cadáver e enterrar. E acharam o armênio lá morto. E levaram o armênio para a aldeia. E chegam lá, começaram a criar os ritos de incineração. A fogueira, a pira. E de repente o sujeito acordou. A menina acordou e perguntou: quem que houve? Eu vou contar a vocês. E olha que coisa fantástica ele conta, que supera qualquer narrativa moderna, né? Do ponto de vista espírita, é claro. O que ele conta? Ele conta que, quando estava tido como morto, ele estava em outro lugar. Nesse lugar havia muitas almas, umas que desciam do céu para a terra, outras subiam da terra para o céu. E essas almas estavam lá se preparando para descer e voltar à terra numa outra vida. Só que antes de ir para a terra, tinham que beber água de um rio. Esse rio se chama Letes. Letes em grego é esquecer. Então, o rio do esquecimento. Então, para voltar à vida, eles esqueciam a vida passada, né? E caminham um pouco mais e encontram as parcas, as fiandeiras, as que marcam o destino do homem nessa vida. E há uma parca que estava lá para cortar o laço da vida, outra para fazer uma escolha de várias vidas, tinham várias vidas para escolher que vida queria, e a outra para ratificar a escolha da alma. Veja que isso é pura doutrina espírita, né? Então o desencarnado ia até as parcas mostravam a eles muitas vidas de reis, tiranos, mendigos, nobres, soldados, mercadores, e você escolhia a que você queria, desejava. Feito isso, a outra classe chamada Clot,
essa parca, ratificava a escolha e você tinha bebido da água do esquecimento e você descia a vida. Né? É um relato longo, o que mostra que as experiências de EQM podem ser muito complexas, muito longas, né? Embora todas elas, eu quero deixar bem claro isso, né? Como espírita, é claro, não estou falando como materialista, não, como espírita. A questão de que você está do outro lado da vida realmente, e os mitos todos que a religião forneceu a você e o mito materialista não se confirmam. Em nenhum relato se confirma nada. O nada é nada, não existe. Nada, é indescritível o nada. Não há linguagem para o nada, né? E, do ponto de vista católico, do céu, do inferno, ou evangélico, também não são encontrados. São encontradas coisas que se podem... Eu vi Jesus Cristo, tudo bem. Pode ser um espírito evoluído, né, tomado por Jesus. Ou como se Jesus fosse. Mas muitos encontraram parentes, inclusive. Há relatos de quem encontrou avô, pai, e teve de conversar. E há relatos ainda de pessoas que resistiram voltar. Não queriam voltar mais para o corpo. Tal era a situação de felicidade que estavam, de paz, que não queriam voltar. E o guia espiritual deles insiste, você ainda não acabou o seu trajeto na Terra, o seu trabalho na Terra, e você vai voltar. E nessa hora do coma, por exemplo, como chamavam de coma, voltavam do coma em função disso. Então é um tipo de assunto muito interessante do ponto de vista espírita, principalmente. Claro que a leitura primeira que o Fabiano está fazendo é a leitura da medicina materialista, como ela vê isso, de que maneira ela vê essa questão. Mas nós espíritas temos a certeza de que, do outro lado da vida, a vida continua e a gente está em outro mundo, outra dimensão, mas cercado de pessoas amigas ou inimigas, de acordo com nosso mérito aqui na Terra. Era só isso. Mas sabe, professor, tem uma frase de um médico do século XIX, um dos maiores fisiologistas, que é o Claude Bernard, que é até o precursor da medicina experimental. Ele tem uma frase que é muito impactante para nós, que é: aquilo que nós julgamos já saber é justamente o que nos impede de aprender. Então, como nós, né, como espíritas, julgamos que já sabemos o que é a experiência de quase morte, temos que tomar cuidado para não ficarmos impermeáveis aos conhecimentos da ciência, porque Allan Kardec ele dá como parâmetro o seguinte: o espiritismo ele traz as explicações lógicas e racionais até então inexplicáveis. Ou seja, o que é explicável pela ciência, pela filosofia, já está sendo explicado pela ciência e filosofia. Não cabe ao espiritismo dizer assim, olha, isso está errado. Ele consegue entrar onde a ciência não explica. Então, por exemplo, tem um pesquisador, que eu registrei também, que é o Christopher French. Ele publicou na revista médica The Lancet de 2001 um artigo com o seguinte título: Morrendo para saber a verdade. As visões de um cérebro moribundo. Memórias falsas. Ele consegue estabelecer que as memórias, porque da experiência quase morte, a pessoa ela não está morta falando, ela traz recordações. Então, assim como o caso relatado por Platão no livro República, o que ele recorda é justamente de acordo com a crença da mitologia greco-romana. Cada pessoa traz, isso é muito frequente, cada pessoa traz de recordação aquilo que a sua cultura diz. Então, algumas pessoas veem Jesus, outros encontram com Maria, e onde encontra-se assim. Então, eles demonstraram que a cultura tem total influência nas recordações que a pessoa traz. A cultura, a religião. O que é inexplicável nesses casos são, por exemplo, crianças que ainda não tiveram acesso. O Dr. Melvin Morse, ele fez muita pesquisa com crianças. Então, crianças que não tinham acesso a nenhum tipo de informação cultural fazerem relatos muito parecidos com outras crianças. E pessoas que, de culturas diferentes também fazendo relatos semelhantes. Então, onde a ciência explica o fenômeno da memória, é uma explicação científica. A doutrina espírita ela traz informações para o que é inexplicável, colocando as peças do quebra-cabeça do ponto de vista lógico e racional, né? Então o assunto está ficando ótimo. Mas agora vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já. Programa Uma Bandeira para o Futuro. Programa Uma Bandeira para o Futuro, do Projeto Cultural Geraldo de Aquino,
com as notícias e acontecimentos do movimento espírita. Apresentação Newton Leal. Este programa vai ao ar todas as sextas-feiras, às 4 da tarde, e reprisado aos domingos, às 11 da noite. Envie suas sugestões por e-mail, umabandeiraparofuturo@radioriodejaneiro.am.br. Estamos de volta para darmos prosseguimento à nossa entrevista com o Dr. Fabiano Pereira Nunes, médico intensivista, articulista da Revista Cultura Espírita do Brasil, e que continua nos falando sobre a experiência de quase morte. Professor, doutor... Só Fabiano, por favor. Só Fabiano. Fabiano, nada mais que Fabiano. Mas vamos à pergunta. No seu antigo artigo, menciona uma pesquisa apresentada na Academia Nacional da Ciência dos Estados Unidos, em 2013. Qual é a importância dessa pesquisa? O senhor mencionou o artigo, nós estamos aqui a convite do programa a propósito de um trabalho muito modesto que nós fizemos para a revista Cultura Espírita desse mês de novembro, que é justamente sobre a experiência de quase morte. E nesse artigo que nós modestamente oferecemos para a revista Cultura Espírita do ICEB, nós trouxemos uma revisão que foi feita pelo professor Bruce Grayson, da Universidade de Virgínia. Ele publicou essa revisão na Revista de Psiquiatria Clínica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, do ano de 2007, onde ele levanta algumas explicações que os pesquisadores trazem para o fenômeno. Então, alguns pesquisadores dizem que as recordações, que a experiência de quase morte, aquelas vivências que a pessoa vai ter, é um mecanismo de autoproteção do cérebro. É um mecanismo para atenuar o impacto da dor da morte. Um fenômeno puramente cerebral que visaria proteger o indivíduo do sentimento nocivo que a morte viria a trazer. Esse é um dos argumentos. E isso seria causado pela baixa de oxigenação. Esse argumento ele sofre a contestação pelo seguinte fato: quando uma pessoa tem uma baixa de oxigenação, isso é muito comum em pacientes que estão graves, ela não tem sentimentos de paz, de calma, de transcendência. Isso dá agitação, delírio, ilusão, é um sentimento nocivo que as pessoas que estão com baixa oxigenação sentem. Então, esse modelo ele é bastante contestado. Outros usam como hipótese as visões e os túneis serem oriundos do momento do nosso nascimento. Então, no nosso nascimento se formou uma imagem de passar por um túnel e ir em direção à luz. Contestando essa argumentação, o bebê, quando nasce, ele ainda não tem desenvolvimento dos olhos adequado, do aparelho visual, e mesmo o próprio cérebro está muito cedo, muito precoce para ele definir uma memória nesse sentido. Então, essa é uma tese que não tem sofre muitas contestações. Existe uma tese que diz que vários fatores, baixa oxigenação, diminuição do fluxo, fariam um estímulo de uma região do cérebro chamado lobo temporal. Por quê? Pessoas que têm epilepsia do lobo temporal, doenças do lobo temporal, têm essas visões oníricas, de sair do corpo, de flutuar, de encontrar com seres luminosos, e na verdade é só uma doença do cérebro. A pessoa toma medicação e resolve esse problema. Entretanto, ele não explica determinadas questões, como por exemplo, relatos da literatura de encontro com pessoas que já tinham, uma pessoa que estava morta, ela diz: olha, encontrei com tal pessoa e ela já estava morta. E ninguém do ambiente, mesmo da família, sabia que aquela determinada pessoa estava morta. Um outro relato, por exemplo, de uma mulher cega de nascença, que durante a experiência de quase morte, relata a roupa que as pessoas estavam vestindo, e isso estava muito fora do alcance sensorial, porque ninguém, durante uma parada cardíaca, vai falar assim: como você está bem de verde, isso não é viável. Outros relatos também cuja explicação nenhum fenômeno cerebral poderia trazer. Por exemplo, relato de fatos que estavam acontecendo fora daquele ambiente da experiência de quase morte. E outros relatos, como por exemplo de crianças, de determinadas informações. Então há uma série de relatos
trazidos por pessoas que passaram pelo estado de morte, de parada cardiorrespiratória, cuja explicação neural não é o suficiente. Mas a pergunta do professor Newton sobre essa pesquisa de 2013 é uma das pesquisas que mais vem de interesse da ciência, que é um trabalho que um grupo da Universidade de Michigan, Jimo Borjigin, publicou numa das principais academias de ciências dos Estados Unidos. E a Academia de Ciências dos Estados Unidos ele publicou na revista de procedimentos científicos da Academia de Ciências dos Estados Unidos em 2013. O título do artigo é Onda de Coerência Neurofisiológica e Conectividade no Cérebro que está morrendo. Então, o que ele fez, esses pesquisadores, é um grupo, colocaram eletrodos no cérebro de ratinhos, eletrodos de um exame chamado eletroencefalograma de alta resolução, e induziram parada cardíaca e registraram a ocorrência. Nós temos vários lobos cerebrais, né? Então, o lobo frontal, direito e esquerdo, lobo temporal, direito e esquerdo, parietal, direito e esquerdo, occipital, direito e esquerdo. Cada um tem um registro de onda de oscilações diferentes. Eles não estão na mesma oscilação em sincronismo. Nesses ratinhos que foram submetidos a uma parada cardíaca, se observou que um pouco antes, 30 segundos depois da parada cardíaca, e um pouco antes de ficar aquele traçado isoelétrico, só retinho, ou seja, sem nenhuma atividade, todas as áreas cerebrais do ratinho que têm uma oscilação, uma frequência diferente, entraram em harmonia, ficaram iguais. E além de entrar em harmonia, tiveram uma superestimulação, ficaram mais frequentes, mais até do que o rato no estado de vigília, no estado acordado. Então, o que eles mostraram? Que a parada cardíaca, a baixa oxigenação, faz uma ativação do cérebro imediatamente antes da morte e uma sincronização, uma harmonização de todas as ondas cerebrais. Então, existe uma base, né? Um substrato, uma explicação fisiológica para as recordações da experiência de quase morte. O que não existe é a explicação para esses fenômenos que essa harmonização, sincronização do cérebro não é capaz de explicar. Então, embora o Espiritismo fale sobre curas, quem desenvolve e entende o processo, o mecanismo pelo qual a cura vai acontecer é a ciência, né? Ela que diz, vem um hormônio, vem um transmissor, neurotransmissor, etc., um mensageiro químico. O Espiritismo ele oferece o fundamento, a explicação filosófica, profunda, espiritual, mas o mecanismo especificamente em si da alçada da ciência, né? Nem da alçada do Espiritismo. Eu quero fazer uma observação que não é de advogado do diabo, não. Mas é boa, sim. É cartesiana, que é o princípio da dúvida. Existe uma afirmação que é um tanto brincalhona, mas é muito séria, que deriva da história da ciência. Essa definição de ciência é interessante. Ciência é um conjunto de erros cada vez mais perto da verdade. É verdade. Senão não haveria evolução na ciência. Claro. Não é? O que pensa um grego antigo da ciência não é o que nós pensamos hoje. Ele estava errado, mas estava caminhando na direção da verdade por meio desses vários erros, né? E o ouvinte que nos ouve tem o direito, o dever de fazer duas coisas. Primeiro, a eporré. O que é eporré em grego? É a suspensão do juízo. Não é sair daqui falando, não existe nada disso, eu ouvi na Rádio Rio de Janeiro, o rapaz falou lá... Desculpa, mas eu não falei nada disso, que não existe. Falou bem lá claro. Que é no cérebro, e não vai entender, porque o nosso ouvinte não é uma pessoa que é especialista no assunto, né? Então ele tem o direito de duvidar até de nós. E ter as suas atitudes, seus comportamentos, sua maneira de ver o problema, não é? E o Descartes tem essa questão da dúvida, né? Aprender a duvidar. Então, aceitar qualquer informação espírito-científica, essa é a verdade, eu parei de aprender, eu parei de estudar, parei de crescer. Né? Então, o que o Fabiano está dizendo aqui é interessantíssimo, é o que pensa hoje a ciência com respeito a isso. Mas será que ela pensa lá daqui a 100 anos? Não sabemos. Não sabemos, não temos ideia sobre isso. Né? Porque o exame é de linguagem. A linguagem constrói a realidade, constrói o discurso. A realidade é produto da linguagem. Então, se eu tenho uma linguagem hoje, é provável que daqui a 10 anos a linguagem mude. E a linguagem mudando, muda até mesmo os conceitos sobre as coisas. Né? Então, quem está nos ouvindo, eu gostaria que não ficasse muito radical nas suas posições, nas suas posturas, e guardasse o benefício da dúvida. Tanto do ponto de vista religioso ou espírita, como quiser, como do ponto de vista científico, a gente tem o direito e o dever de não aceitar como verdade as coisas que a gente escuta ou lê
num tratado, num livro, assim por diante. Só isso. Bom, mas eu vou fazer agora o papel de advogado da defesa. Lembrando sempre, Kardec explica que o Espiritismo ele tem que encarar a ciência face a face, em todas as épocas da humanidade. Então, Ele chama de razão, né? Exatamente. A razão espírita tem que encarar. Então, é isso que nós temos que fazer. A ciência está apresentando. Então, nós não podemos nem fugir, nem se esquivar desse confronto face a face. Até porque não há confronto. Existe uma área onde a ciência não tem as explicações dessas questões, como uma pessoa pode trazer uma informação que está fora do ambiente da parada cardíaca dela. Você não tem uma explicação fisiológica e provavelmente não vai ter. E até, como a gente conversou, o próprio pesquisador, ele diz o seguinte, o Pim Van Lommel, nesse trabalho que foi publicado no The Lancet, a transcendência da consciência tem que ser levantada como uma das hipóteses, ou seja, a consciência não está no cérebro. É uma das explicações, ele não é religioso, muito menos espírita, é uma das explicações possíveis para explicar essas questões inexplicáveis. A consciência não está no cérebro, está em algo, ele não vai dizer que é espírito, que ele não é da religião dele, está em algo fora do próprio cérebro. Então existe esse dilema. Tudo que uma pessoa diz que viu durante uma experiência do mundo dos espíritos é realmente uma experiência, é um fato que ocorreu no mundo dos espíritos? Ou será que grande parte do que ele está recordando, lembrando, ele não está falando ao mesmo tempo da parada, ele é uma lembrança que ele traz. É o efeito de algo que se passou no cérebro, né? Então, essa questão ainda é a questão que palpita e que é o motivo de a gente refletir sobre o assunto. Então, falando em dilema, existe um dilema entre as ciências acadêmicas e o espiritualismo no que se refere a essas lembranças relatadas numa experiência quase-morte? Então, existe isso? Entre o espiritualismo, sim. Existe um dilema, porque o espiritualismo ele tem sua visão, cada religião que é espiritualista tem sua visão particular. E as pessoas individualmente também têm a sua visão particular. Mas eu diria que entre a ciência e o espiritismo não há dilema. Há um ponto de bastante interseção entre as duas. Ok. Então, vou fazer essa pergunta, né? O que Allan Kardec esclarece sobre isso? Todas as lembranças daqueles que passaram por uma EQM foram acontecimentos que realmente ocorridos no mundo dos espíritos? Ou poderiam ser simplesmente imagens formadas pelo cérebro? Foi isso que acabou de dizer, não? Exatamente. Então, para Allan Kardec, sim, as imagens formadas pelo próprio cérebro podem explicar isso. Então, eu trouxe aqui algumas referências, se não der tempo, vocês me cortam, mas algumas referências importantes. Existe uma similaridade entre o êxtase espírita, descrito em O Livro dos Espíritos, nas outras obras, e a experiência de quase-morte. No resumo teórico sobre sonambulismo, êxtase segunda vista, no Livro dos Espíritos, que é o capítulo 8º, questão 445, Allan Kardec explica que o êxtase da doutrina espírita é o mais completo estado de independência da alma encarnada, e ali ocorre o seu desprendimento em relação ao corpo, permanecendo presa, porém, por unicamente um fio. Isso é uma figura de linguagem, né? Um fio, uma maneira de dizer. Que o mais pequenino esforço poderia quebrar, ou seja, é um estado de quase morte, esse mais completo desprendimento e emancipação da alma. Então, no êxtase, a consciência e a lucidez, eles estão absolutamente plena, que é até uma vantagem em relação ao estado de quase morte. No estado de quase morte, a pessoa está clinicamente morta, e no êxtase ela ainda está viva, ou seja, o cérebro está preservado, não sofreu os efeitos do edema cerebral, não sofreu os efeitos da baixa de oxigenação. Mas nesse estado, o espírito que está emancipado, ele penetra no mundo dos espíritos, com os quais entra em comunicação, sem todavia ultrapassar certos limites, porque se ele ultrapassar esses limites, ele vai desencarnar. Então, mesmo nesse estado de desprendimento lúcido do espírito, os relatos recordados pelo estático não são categoricamente verdadeiros. Kardec explica que há coisas que ele imaginou ver e que são produtos de uma imaginação marcada pelas crenças e os preconceitos terrestres. Ainda sobre o êxtase, na questão 443 e 444, Kardec escreve o seguinte: o que o estático vê é real para ele,
Porém, como seu espírito está sempre sob a influência das ideias terrestres, ele pode ver à sua maneira, ou melhor dizendo, exprimi-lo numa linguagem adaptada aos seus preconceitos e às ideias com as quais se nutriu, ou os vossos, a fim de vos fazer-se melhor compreender. É neste sentido, sobretudo, que quem está em êxtase pode errar. E ainda, na questão 443 e 444, em O Livro dos Espíritos, capítulo 8, parte 2ª, está escrito o seguinte: o estático pode enganar-se com muita frequência. Então, veja, Kardec ele usa a palavra muita frequência. Não é? Por quê? Porque existe a influência do cérebro. Enquanto houver a influência do cérebro, o relato que é feito do mundo dos espíritos vai passar pela capacidade do cérebro de decodificar aquelas informações. O mundo dos espíritos é um mundo de dimensões que a gente ainda não compreende, com leis diferentes das leis da física. É um mundo onde não tem lado de dentro, lado de fora, lado de cima, lado de baixo, onde a matéria ela é modificada pela força do pensamento e da vontade. Então são leis absolutamente diferentes. O nosso cérebro físico ele não consegue arranjar aquela informação exatamente como ela é. Então ela cria uma imagem baseada no que ela é capaz de criar. E isso varia de conhecimento e de cultura. E varia também de evolução da própria pessoa. Exatamente, do grau de materialização, de apego e de pureza até da própria condição perispiritual. E aí Kardec continua dizendo assim: principalmente quando esse estático ele quer penetrar no que deva permanecer um mistério para o homem, porque assim entrega-se às suas próprias ideias. Peço licença ainda aqui para ler um trechinho de O Céu e o Inferno, na parte 1ª, capítulo 7º, item 5. Kardec fala assim sobre a visão estática. A visão estática que se presta às ilusões muitas vezes é apenas o reflexo de uma imaginação exagerada. Então, no estático, nesse estado de desprendimento quase igual à morte, pouquíssimos fios, no sentido figurado, prendendo o espírito, quase tudo que ele vê é imaginação. Já em O Livro dos Médiuns, a respeito da influência do cérebro sobre as visões espirituais, O Livro dos Médiuns, parte 2ª, capítulo 6º, item 111, Kardec escreve assim: ora, num certo estado de emancipação, a alma vê no cérebro e ali encontra essas imagens. Então, Kardec explica que é no cérebro que a alma encontra as imagens, principalmente aquelas que mais a chocaram conforme a natureza das preocupações ou disposições do espírito. É assim que ela encontra a marca de cenas religiosas, diabólicas, dramáticas, mundanas, figuras de animais estranhos que ela viu numa outra época, em pinturas ou até em narrativas, pois as narrativas também deixam marcas, assim a alma vê, mas ela vê uma imagem fotografada no seu cérebro. Então vejam que Allan Kardec ele traz as ferramentas, né, que nos permitem entender que, sim, muitas das coisas que são relatadas na experiência de quase morte, por uma questão doutrinária até, são recordações, são formações da própria mente. Mas existem outras que não são, que são, digamos assim, de um barril de informações coletadas no mundo dos espíritos, o que o cérebro consegue formar de imagens e de ideias. Um copo, talvez, depende da pessoa, um dedal. Então, essa questão, ela está bem... Se é um dilema entre a ciência e o espiritualismo, não há um dilema entre a ciência e o espiritismo, do ponto de vista kardeciano. Sabendo o que eu quero, e ouvintes também, eu quero deixar muito claro que esse estudo que estamos fazendo é de muito boa qualidade. Ele trouxe um material muito bom, um material espírita, inclusive, né? E no primeiro momento é um material mais materialista, agora está lendo material espírita, da doutrina espírita. Do que eu quero guardar é a velha lembrança do velho Aristóteles, aura via média. O caminho de ouro é o do meio, né? Do bom senso. E existe um psicólogo chamado John Broadus Watson, criador do behaviorismo, que tem uma frase que é radical e detestável enquanto radical. Olha o que ele diz: os homens que procuram a alma assemelham-se a cegos, num quarto escuro, procurando um chapéu preto que ali não está. Ele foi radical, foi radical demais, foi demais. Então, nesse sentido, eu quero colocar para vocês: o estudo é excelente, mas eu quero evitar eu não posso evitar, inclusive, eu quero só lembrar aos ouvintes os radicalismos, de um lado e de outro. Eu creio em tudo que diz a doutrina espírita, eu creio em tudo que diz a ciência, você vai ficar louco. Você tem que fazer uma seleção, uma crítica do conhecimento.
Né? Senão você vai ficar parado numa região só, focado naquilo ali, e isso, o nome disso é fanatismo. Quando eu começo a abrir mão da razão e foco naquilo que eu acredito ser verdade. Como a gente viu aqui com Kardec, mesmo nas visões dos estáticos, você não pode afirmar que seja verdade, porque ele está contando. Mas a essência, né? Por isso que é importante é a essência da informação, não o detalhe, né? O detalhe é que pode ser uma criação. Exatamente, né? exatamente. Inclusive, a noção de percepção, de alucinação é interessante. Alucinação é percepção sem objeto. Então, o cara cria um objeto, não tem nenhum problema não. Se não tiver objeto, ele inventa um objeto e constrói uma história sobre aquilo ali. Mas estamos quase, né, finalizando, mas queremos aproveitar ainda. O que mudou na vida das pessoas que passaram por uma experiência de quase morte? Então, esse pesquisador, Pim Van Lommel, publicou em 2001 no Lancet o acompanhamento dessas pessoas 8 anos depois de uma parada cardíaca. Ele constatou que essas pessoas tiveram uma transformação de vida imensa. Elas passaram a ser mais espiritualizadas, a se preocuparem mais com o semelhante, mais com o próximo. Elas tiveram uma mudança, inclusive, moral. E isso é muito importante para nós, porque é justamente o que Kardec propõe para a doutrina espírita. O ponto de vista, como está em um livro, no Evangelho, através de uma mudança de ponto de vista, conhecendo que existe uma vida futura, fazer uma transformação moral. Estamos chegando ao final do nosso programa. Que pena, né? Despedida do companheiro José Carlos Leal e também do nosso querido doutor Fabiano Pereira Nunes. Um grande abraço. Muito bom, gente. Gostei muito. Até a próxima. Espero que todos pesquisem para poder entender melhor o que foi dito aqui. Este programa vai ao ar todas as sextas-feiras, às 4 horas da tarde e reprisado aos domingos, às 11 horas da noite. Nosso programa é gravado, mas as suas observações podem ser enviadas para o e-mail umabandeiraparofuturo@radiodejaneiro.am.br. Mas nos acompanhem também pelo site www.radioriodejaneiro.am.br, tudo minúsculo, sem acento, e assim assistir a todos os programas da emissora da Fraternidade. Estas experiências de quase morte, como tantas outras, nos levam a refletir na vida que vivemos hoje, agora, e nos auxiliam a entendermos a necessidade de mudanças morais e nos faz criar oportunidades de praticarmos o bem. Busquemos o caminho da luz, o encontro com o verdadeiro amor. Nos cita Irmão José, no livro Vigiai e Orai, que o que fizeres de bom ecoará para sempre, mesmo que te desconheçam, as futuras gerações te abençoarão o esforço. E, onde estiveres, experimentarás indefinível sensação de paz, oriunda do dever cumprido no anonimato. As tuas boas obras hão de sobreviver contigo, mas vibrações de simpatia e de fraternidade que espalharão eternidade afora é o sinal de tua passagem pela terra. Assim sendo, junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Uma Bandeira para o Futuro, do Projeto Cultural Geraldo de Aquino.